Olá galera, nós vamos falar agora do movimento vertical no vácuo, tá? Continuação direta do movimento uniformemente variado que vimos em sala de aula e também no vídeo anterior. Bom, a queda dos corpos sempre foi um fato interessante para a humanidade, para algumas mentes pensantes na realidade, tá? Desde a antiguidade, os filósofos já pensavam sobre isso. Dentre eles, o grande Aristóteles, que viveu entre os anos 384 a.C. e 322 a.C., ele afirmava, para explicar a queda dos corpos, que aqueles corpos de maior massa, eles chegavam primeiro. Como assim, Marcão? Se você abandonasse dois corpos com massas diferentes do mesmo ponto, segundo Aristóteles, aquele que tem mais massa sempre vai chegar primeiro. Só que Aristóteles, naquela época, olha, 3, 4 séculos antes de Cristo, ele não levou em consideração um detalhe que foi percebido por Galileu Galilei. Observem que no século XVII, ou seja, praticamente 2000 anos depois de Aristóteles, foi preciso Galileu Galilei, na Itália, inaugurar o método experimental, tá? Ele não ficava satisfeito somente em falar sem experimentar. Ele gostava de experimentar para poder provar as teorias. E aí, conta a história que Galileu subiu na Torre de Pisa e lá de cima abandonou esferas de tamanhos diferentes, massas diferentes, no mesmo instante, tá? E observava quem chegava primeiro. Então, pessoas aqui embaixo estavam lá para observar quem chegava primeiro. Na realidade, todos perceberam que, se havia alguma diferença, era praticamente imperceptível. Com isso, chegamos à conclusão que, se nós desprezarmos o ar, pois na esfera, a esfera quando a esfera cai, devido ao seu formato, ela fura o ar com muita facilidade. Então, como o formato era o mesmo, embora as massas eram diferentes, tá? Elas furavam o ar, né, com muita facilidade. Então, praticamente é como se o ar não existisse. É como se fosse o vácuo. O que é vácuo, Marcão? É o vazio, é o nada. Sem matéria, sem ar, no caso aqui, sem ar. Ok? Então, ao abandonar as esferas, ele percebeu que, se abandonadas da mesma altura, no mesmo instante, mesmo tendo massas diferentes, elas chegavam juntas. O tempo era o mesmo, independente das massas. Tá Eu tô passada, chocada. certo? Bom, com isso, ele percebeu que a aceleração, foi calculado, né? Que a aceleração da gravidade da Terra, G, vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Esse é o valor médio da aceleração da gravidade da Terra. Só que nas questões é costume aproximar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. E isso a questão vai dizer a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quando, na prática, na realidade mesmo, esse valor da aceleração ele é variável na Terra. Pois vocês vão ver um assunto mais tarde em que vocês vão perceber que a aceleração gravitacional ela depende da distância do ponto ao centro da Terra. E vocês já aprenderam, inclusive em geografia, que a Terra não tem um formato uniforme. Ela é meio que achatada nos polos, né? Então, devido a isso, você vai ter distâncias diferentes na superfície da Terra em relação ao centro.
O ponto que está mais distante fica aqui, na linha do Equador. Mais distante, a gravidade é menor. É isso que vocês vão perceber mais tarde. Quanto mais distante está do centro, menor é a aceleração da gravidade. E aqui, então, nos polos, você vai ter o quê? Nos polos, como a Terra está meio que achatada aqui nos polos, a distância ao centro é menor do que na linha do Equador. Isso faz com que aqui nos polos a gravidade seja maior. Então, aqui, na realidade, acontece o seguinte, ó. A gravidade aumenta do Equador para os polos. E também nós vamos ver mais tarde que a altitude também interfere. A altitude interfere também no valor da gravidade. Quanto mais distante a partir da superfície da Terra, menor é o valor da aceleração da gravidade. Ok? Mas isso nós vamos ver mais tarde. O que importa é que, por enquanto, nós vamos trabalhar com um valor aproximado da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Levando em consideração que o valor real é 9,8. Então, se a questão mandar você usar 9,8, use 9,8. Ok? Bom, queda livre. Nós vamos trabalhar agora com queda livre. Na queda livre, como exemplo vocês vão ver agora, viram o exemplo? Então, nesse exemplozinho aí, ilustra que o seguinte, quando um corpo é abandonado, tá? Ele vai cair devido à atração da Terra, a sua velocidade ela vai aumentar, portanto, na descida o movimento é uniformemente acelerado, ok? Pois a aceleração é constante, que é a aceleração da gravidade. Ao atingir a superfície, a velocidade será diferente de zero. Vai percorrer uma altura h. Mas muito cuidado, tá? Quando um corpo é abandonado, a velocidade inicial é zero. Mas assim, se eu estou parado, segurando um corpo e solto ele, abandono ele, a sua velocidade inicial é zero. Mas cuidado com aquelas questões que dizem assim, por exemplo, uma pessoa está num elevador, esse elevador está descendo com velocidade constante. E essa pessoa abandona ou deixa cair um objeto qualquer. Então, a palavra abandona ou a expressão deixar cair pode lhe induzir ao erro, a você pensar que a velocidade inicial em relação à Terra é zero, e não é. Nesse caso, como a pessoa está em movimento junto com o elevador, então a velocidade inicial do objeto que caiu vai ser a mesma do elevador, ok? Também uma questão que eles gostam de usar usando o balão, né? Balão desce verticalmente com velocidade tal, 10, por exemplo, 10 metros por segundo, e um saco de areia se solta dele. Esse saco de areia vai ter velocidade inicial zero em relação à Terra? Não. A velocidade inicial dele é a mesma do balão que estava descendo, onde ele estava preso anteriormente. Ok? Muito cuidado com isso. Interpretação de questão. A interpretação é metade da resposta. Ok? Bom, e aí, quando o corpo cai, seu movimento é acelerado. Então, nós vamos usar as mesmas equações do MUV. Movimento uniformemente variado. Nesse caso, na descida, a velocidade vai aumentar. Observem que a velocidade tem o mesmo sentido da aceleração. Então, as fórmulas que nós vamos usar são as mesmas. Eu só vou fazer uma pequena alteraçãozinha, que é o seguinte. V igual a V0 mais G vezes T. No lugar do A, de aceleração, como a aceleração aqui é a da gravidade, tá? A aceleração, eu vou colocar G no lugar do A, certinho? Deslocamento. O deslocamento aqui é a própria altura. Ao invés de ΔS, eu vou colocar ΔH. Ah, Marcão, eu posso colocar ΔS se eu quiser? Pode, claro que pode, é deslocamento. Eu vou colocar ΔH para lembrar que é a altura, ok? V0t mais gt ao quadrado sobre 2.
Mas Marcão, a velocidade inicial não é zero. Você não deveria cortar ou tirar logo essa velocidade inicial? Não. Por que não? Porque como eu falei nesse instante, agora há pouco, que nem sempre a velocidade inicial é zero. Se você pegar um problema, por exemplo, que diga assim, um garoto está na beira de um poço e lança verticalmente uma pedra para baixo. Bom, quando ele lança, a pedra sai com uma velocidade inicial diferente de zero. Por isso eu tenho que manter aqui a velocidade inicial, ok? E a equação de Torricelli é v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2g ΔH. A equação de Torricelli. Lembrando que você vai usá-la quando você não tiver ou não precisar do tempo. Certinho? Ótimo. Bom, esse foi o movimento de queda livre, movimento vertical para baixo. E quando um corpo é lançado verticalmente para cima, veja esse exemplo aí, ok? Então, quando é lançado para cima, observem que para ser lançado para cima, a velocidade inicial não pode ser zero. Se for zero, não vai ser lançado para cima. Quando lança para cima, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero, ok? E quando ele sobe, ele vai subir para sempre? Não. Ele vai subindo e durante a subida, observem a velocidade orientada para cima e a gravidade para baixo, contra, não é? Então, na subida, o movimento ele é o quê? Um movimento retardado, onde o módulo, o valor absoluto da velocidade diminui. Vai diminuindo, 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 até chegar o momento em que o corpo para. Ele para poder descer, entendeu? Quando ele para, a altura que ele atinge tem um nome. O nome dela é a altura máxima, que nós vamos trabalhar nas atividades. Essa altura máxima, quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade dele é zero. Então, sempre que eu perguntar, ou qualquer questão perguntar para vocês, qual o instante em que o corpo atinge a altura máxima, vocês já sabem. Na altura máxima, já sabe qual é o dado, pelo menos um dos dados. A velocidade final vale zero, ok? Ótimo, então ele sobe, para e depois desce. Quando ele desce, ele volta a ter um movimento acelerado. Ele recupera toda a velocidade que ele perdeu, entre aspas, na subida, não é? Que reduziu na subida, ele ganha na descida. Mas, por enquanto, só na subida você tem um movimento o quê? Retardado. Observem que a gravidade está contra a velocidade. Então, para ilustrar ou para mostrar que esse movimento é retardado, eu vou mostrar com um sinal, ok? Então, a fórmula de velocidade é a mesma da anterior, só vou fazer uma pequena modificação. Ao invés de mais, eu ponho menos. Então, quando o corpo cai, eu uso mais. Quando lança para cima, eu uso menos, para indicar que a gravidade é contra a velocidade, ok? Para a fórmula de altura vai ser H igual a HO mais H0 na realidade, mais V0T menos GT ao quadrado sobre 2. Observe que é aquela mesma função de espaço do MV, tá bom? Lembrando que aqui é negativo, certo? Outra coisa que vocês devem lembrar. Se um corpo sai do solo, a altura inicial é zero. Se um corpo chega no solo, a altura final é zero. Ou seja, o solo é o meu referencial. No solo, a altura vale zero. Ok? E Torricelli vai ficar como V ao quadrado igual a V ao quadrado menos 2G ΔH. Certinho? Pronto. Esse é o lançamento vertical para cima. Esse é o movimento de queda. Observem essas equações que vocês vão usar
nas atividades, ok? Mano, tu é um guerreiro.